pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com uma convidada que foi extra requisitada na nossa página do Um Estrangeira Podcast no Instagram, que é a Marcela Tranchesi, conhecida por mim como Má. Gente, foi um prazer imenso ter a Marcela aqui com a gente. Conversamos sobre tudo, sobre ser influencer, sobre Instagram, mídias sociais, sobre pandemia, casamento, perdas, luto. Assim, teve de tudo e eu fiquei tão feliz com a generosidade dela de presença, de espírito e uma vibe tão positiva, assim como é na página dela, com seguidores dela, que eu acho que ela criou uma comunidade do bem por ali. E eu fiquei muito feliz de poder escutá-la, saber como ela está indo super bem, escutar um pouquinho mais da trajetória. Então, eu espero que vocês gostem do meu papo com a Má Tranchesi. Fico aqui e depois, como sempre, compartilhem com a gente o que vocês acharam. Tá bom, pessoal? Aproveitem. Um beijo. Eva, finalmente conseguimos a visita Muito ilustre. feliz. Posso falar, você sabia que quando a gente abre a caixinha lá no Estrangeira e a gente pergunta quem vocês querem ver aqui, seu nome sempre é assim, é top 2, Ai, 3. eu tô bem nas votações. Super. O pessoal queria Ai, muito te ver por aqui. Eu acho que assim, você tem uma turma de seguidores assim super leal. eu tenho. Isso é a parte mais gostosa disso tudo é a turma de seguidores. Eu acho que a nossa vida, a qualidade da nossa vida, assim, de alegrias e de bons momentos, depende muito das pessoas que acompanham, seja online, né, tanto quanto offline, mas online isso faz muita diferença, porque são pessoas do bem mesmo, assim, são pessoas gostosas de conviver. É isso que eu notei, eu falei: "Nossa, eu acho que isso deve fazer diferença", porque você faz tempo, né, que você tá no Instagram, que você tenha os seguidores fazendo eu sei todas as suas hashtags, tá? Marcela Amor. Casamenteira, Marcela Mestre Cuca, eu sei todas. E aí você sente que você já precisou pensar um pouco assim: "Ah, eu não sei se é isso aqui que eu vou fazer, né, no meu Instagram, porque não é o perfil dos meus seguidores", ou você acha que a sua evolução, o pessoal também te acompanha? Eu acho que quando a gente começa, a gente tem que ter um assunto. Toda vez que alguém me chama, meio que para dar dica ou para conversar com o pessoal mais novo, que está começando e tudo mais, não agora com o TikTok, mas quando o foco era realmente Instagram, eu falava muito disso, de você ter os assuntos definidos. Então, desde o começo, eu tinha as receitas, eu tinha moda e tinha também dicas de lifestyle, coisas de maquiagem. E eu pensava, a pessoa pode me seguir. No começo é tudo muito mais pensado, porque você precisa construir um conteúdo, né? Então eu pensava, a pessoa pode me seguir só porque ela gosta de receita. Eu Hum. não posso passar mais de 5, 7 dias sem postar isso, porque senão não tem por que ela continuar aqui. Se a pessoa me segue por causa de maquiagem, eu não posso passar também. Então, eu tinha meio que um intervalo entre assuntos, e eu sabia que eu tinha que ter todos aqueles assuntos no meu Instagram. Mas eu acho que depois que você constrói a sua base, e depois que veio a história dos stories, que daí ficou realmente mais o seu dia a dia e a sua evolução mesmo na vida, ficou mais solto, assim, ficou mais fácil de criar. Mas ainda assim, é importante você lembrar os assuntos que interessam, as hashtags e tudo mais. Mas eu acho que tem um misto de tudo. No começo, principalmente, é muito importante você ter em mente, assim, por que que eu estou aqui? Porque é uma dúvida que continua, assim, por que que eu estou aqui? Será que é aqui que eu quero estar? Mas, no fim, é um lugar muito gostoso de se estar, assim, é uma troca muito gostosa, é isso que você falou. Você abre a caixinha, a minha seguidora lembra de mim, não tem um carinho maior, porque o tempo é limitado. Uhum. Assim, eu vou ter 1 hora, 40 minutos do seu dia hoje, a seguidora, depois de um dia que ela já fez tudo isso, ela já colocou as crianças, ela organizou a loucura da manhã para a criança ir para a escola, ela foi trabalhar, ela deu atenção para o marido, ela cuidou da casa, ela trabalhou, ela fez tudo, aí ela para e o momento de canso dela é comigo. Isso é Hum.
uma honra muito grande, né, você participar da vida da pessoa com o tempo e a atenção dela. Então eu gosto muito, assim, eu sou muito feliz. Ai, eu adorei, adorei essa ideia de que é uma honra, poder estar no tempo da pessoa, né, eu acho que isso é raro escutar, às vezes, né, então eu acho isso super interessante. Eu quero perguntar várias coisas da sua história, mas só mais uma pergunta, já que a gente está nesse, que é, você acha que vem também uma responsabilidade, assim, você se sente pressionada ou a cobrir algum tópico, tipo, alguém começa a perguntar: "Que você está achando disso?" Ou se tem a ver com alguma coisa que você conhece, se sente pressionada a falar sobre alguma coisa, ou você sente que porque está tão bem definido, né, as pessoas não estão lá querendo perguntar sua opinião para umas coisas aleatórias, assim, que estão acontecendo no mundo? Acho que quando começou essa questão de todo mundo ter que opinar sobre tudo, foi muito complicado para todas nós, porque tem assuntos que eu não quero opinar, tem Uhum. assuntos que eu sei que eu não sei opinar, que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam aprender a praticar, a aceitar que eu não sei desse assunto. Eu não entendo do desmatamento, mas você tem que saber. Aí você fala: "Pu eu tenho que saber". Aí você fica: "Puta que pariu, eu tenho que aprender. Eu tenho que saber, eu tenho que saber, porque não sei o quê". E assim, eu acho que você tem que ter uma ideia geral do que está acontecendo, mas você não tem que saber de tudo, porque é impossível, você vai saber, assim, headlines muito soltas, você não vai ter embasamento nenhum para comentar sobre aquilo. E eu acho que foi um momento muito tenso para todas nós, porque de repente você tem que comentar sobre tudo, de política a questões ambientais, a questões sociais, tudo você tem que saber e você tem que saber e se posicionar da forma correta, porque não é Hum. qualquer posição que serve. Então acho que no começo isso foi muito complicado para todo mundo, ninguém sabe de tudo, né? Nenhum, as pessoas de opinião em jornalismo, elas são de opinião de determinado assunto, nem Uhum. elas que trabalham com isso, são experts disso, sabem tudo de tudo. E eu acho que de uns tempos para cá, isso trouxe, de uns tempos para cá, as pessoas passaram a entender isso, não é todo mundo que vai ter opinião sobre tudo, e eu acho que é mais do que não estou aqui para falar disso, mas eu não sei o suficiente para me colocar como uma autoridade no assunto. Eu acho que tem muita responsabilidade em tudo que a gente fala. Então, eu tenho que me comprometer e ter a responsabilidade de falar do que eu entendo. Porque se tudo que eu falo tem um peso e se eu estou colocada como um porta-voz Hum. de alguma coisa, eu preciso saber do que eu posso ser porta-voz. Hum. Eu já dei muita opinião pressionada que me arrependi, porque claramente eu não sabia o suficiente para opinar aquilo. Então, hoje eu acho que isso está mais tranquilo, mas foram alguns anos de muita pressão para opinar sobre tudo. E teve uma entrevista que eu até postei ano passado, que o Nizam foi no Roda Viva, não, não foi no Roda Viva, o Nizam foi em algum programa desse estilo de perguntas, e as pessoas querem que você saiba tudo e fale o certo sobre tudo. E ele respondeu em uma ou duas ou mais perguntas: "Eu não sei o suficiente para opinar sobre isso". E que bom, eu postei e falei: "Gente, olha que bom, você não precisa saber tudo de tudo. Você pode falar: 'Eu não sei', e tá tudo bem, é melhor do que você falar uma porcaria, né, uma asneira completa". Mas isso eu acho super, interessante, eu converso muito com a Mica, né, sobre isso também, às vezes ela me manda umas coisas: "Ai, estão me perguntando disso, o que que eu falo, né, o que que a gente fala sobre isso?". Mas eu acho que isso que você explicou é fundamental, porque na nossa vida real, a gente é assim, né. Não é Não que, s só porque eu estou no Instagram eu tenho que saber, não, na nossa vida real, quando a gente está sentado lá com nossos pais, né, no domingo, almoçando, e alguém está falando de alguma coisa, pode ser que a Alice também fale: "Gente, eu não sei o que está acontecendo, qual que é a história disso", né. Então, assim, perder essa naturalidade para forçar uma opinião, porque é o que é esperado, eu imagino que deve ser uma luta, pelo menos acalmou agora, você falou que acalmou. Bom, e eu acho que para você construir uma opinião, você tem que ler mais do que 2 lados, porque, na história, nos casos, não são só 2 lados.
cada um viu de um jeito. Então você vê, quando alguém vai falar com propriedade sobre um assunto, ela leu 15 livros sobre aquilo. Então, assim, não é abrir o site, clicar na primeira manchete, você leu aquilo, te levou de 5 a 7 minutos. Ah, olha, agora eu já tenho minha opinião. Você não tem opinião, no máximo você vai vomitar a informação que você acabou de receber, Hum, sem propriedade nenhuma. Mas eu acho que, assim, ainda bem que isso parou, porque não só pela nossa pressão, mas também para a gente ouvir quem tem algo a dizer. Na hora que a gente faz todo hum. mundo falar, a gente ouve um monte de baboseira. Eu tenho certeza que você fala para a Mica, mas Mica, por que você tem que falar sobre isso? Que é exatamente a sua opinião está tão importante nesse assunto que você não faz a menor ideia. Ah, porque estão querendo que eu me posicione. Ah, se posicionar é uma coisa super complexa. Você tem que entender muito sobre o assunto, eu acho, para poder falar com propriedade de algo. E ainda se comunicar nos stories, que é tipo, né, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, ou fazer enfim, não, mas isso eu gostei também dessa parte que você falou, de reconhecer o lugar de fala de outras pessoas que também tem que ter o espaço delas, porque é a expertise delas, né. A blogueira agora sabe de tudo. É, não, ninguém sabe de tudo, assim, meu pai é médico, se eu perguntar para ele uma questão sobre direito, ele não vai fazer a menor ideia, então não é para ele que eu pergunto. Para quem que a gente vai perguntar questões de relacionamento? Para Blenda, entendeu? A gente tem que saber a pessoa para perguntar, e eu acho isso muito rico, porque a gente dá voz a pessoas que entendem do assunto, e a gente não dá só voz para quem está ali, se comunicando. Eu me comunico de Hum. outras coisas, então eu acho que você tem que trazer essas pessoas e entender que é o momento delas, tipo, esse assunto certas pessoas falam melhor do que eu. É, não, adorei. E uma crescendo, porque eu conheço a sua irmã, a Lu, né, e você também tem um irmão, e Sim, agora você tem vários sobrinhos, muitas e crianças. crescendo, você sempre soube que comunicação, ou que você sabia que tinha a ver com moda até, pelo histórico da sua mãe, né, de ter sido essa pessoa tão importante na indústria, você sabia que era isso que você queria se envolver ou demorou para você falar: "Não, olha, esse é o meu nicho, é nisso que eu tenho paixão, é isso que eu gosto de fazer"? Assim, muito parecido com a Mica, porque eu sempre soube, depois de, sei lá, a partir dos 12 anos, eu sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação, mas eu não sabia ainda o meu formato. E para a gente, quando veio com a Mica, sempre foi muito claro que ela ia trabalhar com comunicação, ela é um personagem. E eu também me via assim, mas as minhas amigas todas, que são mais velhas, começaram com blog. Blog era Hum. uma coisa extremamente pessoal, você escrevia: "Oiê, acabei de voltar do jantar tal, fui com a Gabi, a Mimi, a Lili e a Kiki", e tal. E eu não me via, eu era super tímida, no sentido público da coisa. Então, eu sempre fui muito diqueira. Eu era a amiga que você ligava para perguntar qual é o secativo de espinha que eu compro, qual o não sei o quê. Eu era sempre que restaurante, onde que vai. Eu sempre pesquisava muito, eu ficava em todos os blogs de todo mundo, mas eu não me via com essa comunicação tão pessoal, diz a pessoa que hoje aparece de pijama nos stories, corta, corta a pessoa, mas eu não me via com o diário, Hum. aquele diário online. E aí a minha mãe falava: "Marcela, você tem que abrir um site de dicas", porque teve um período, você tem que abrir um site de dicas, você é sempre tão pulseira, e teve um período que eu fui muito para Nova York, porque eu tive um namoro à distância. E aí a gente combinou de X em X tempo, ele viria ou eu iria, e eu ia sempre, e eu conhecia bastante daquela época, então eu sempre tinha dicas de restaurante, onde ir, a comprinha da farmácia, só que eu não gostava de aparecer. Na Então eu câmera? Você não abri gostava? Não gostava de não, aparecer na câmera? não, o meu Instagram é outra pessoa, né. O meu Instagram era fechado.
E aí a minha irmã já tinha Instagram aberto, aí ela me marcava e as pessoas ficavam revoltadas e bravas porque o meu era fechado. Aí um dia eu abri, um seguidor outro dia me mandou: "Marcela, eu te sigo desde a época que você não botava a cara aqui". Eu colocava imagens bonitas, assim, de coisas que eu via, porque eu pensava: eu não quero, me amostrar para a pessoa, eu quero poder levar a pessoa para os lugares que eu vou. Hum, Que é meio que o que a gente faz hoje, mas o jeito de atrair a atenção é colocando o nosso rosto, né, um post que você aparece numa paisagem chama mais atenção do que só a paisagem, são jeitos de você hum, chamar a pessoa para aquilo. E aí eu comecei a postar, mas eu era apegada na dica. Eu não quero postar esse restaurante, que esse restaurante eu gosto, não quero mostrar. Esse pode mostrar. Sabe no começo, quando você fala: "Isso eu vou guardar para mim"? hã, Aí passou um tempo, a Luciana falou: "Marcela, não aguento mais as pessoas brigando porque seu Instagram é fechado. Abre". Abri e continuei meio então, assim, eu mostrava o brinco que eu estava usando, mas era cropado, não aparecia a cara. Era muito interessante, se você descer, assim, para 2012, 2011, você vai ver isso. E aí chegou uma hora que eu comecei a me soltar mais, eu comecei a aparecer mais e veio o Snapchat, que foi onde eu me achei, hum, porque o formato só fotos, sem historinha, sem voz, era complicado para eu conseguir me enxergar naquilo, assim, conseguir me passar, pelo texto. E aí eu fui para o Snapchat e me achei, falei: "Gente, é aqui, é no vídeo, é coisa fácil, é dica rápida", e era muito simples fazer o conteúdo. Então, eu abri a gavetinha de maquiagem, que eu tinha pouquíssimas maquiagens na época, fiz os stories, deu, sei lá, eu lembro que era um número 12.000, prints. Acho que hum, esse jeito aqui eu me sinto bem e as hum, pessoas gostam, então vamos embora". E aí comecei com o YouTube e me hum, dediquei muito ao canal do YouTube. Eu entendi muito essa questão, eh, de ser presente, de constância nas postagens, então eu postava 4 vezes por semana, 2 vezes por ano tem você tem que entender a plataforma que você está. 2 vezes hum, por ano tinha assim, um evento, que era o VEDA, que é Videos Every Day April e Videos Every Day August. E hum, daí você posta um vídeo por dia, nesses meses, de abril e agosto. E aí fui de cabeça, eu postava conteúdo, falei: "Eu não quero fazer qualquer coisa, tipo: 'Oi gente, eu tô aqui, hoje é dia 5 de abril e eu fiquei meio à toa, tô meio gripada, então eu vou assistir um filme'". Eu não vou fazer isso com o meu seguidor, não vou fazer isso. Tipo, eu não vou cumprir o Veda com esse tipo de conteúdo. Então eu passava, sei lá, 2 meses antes, eu passava um mês gravando loucamente, então eu tinha, tipo, hã, 10 receitas, hum, 10 coisas de maquiagem e 10, tags, que são aqueles vídeos divertidos do YouTube. Falei que eu tenho que ter conteúdo, tem que ser interessante, tem que ser legal. Então eu aprendi muito a ter constância de postagem e de planejamento mesmo de conteúdo lá. Aí depois cresci muito no YouTube, mas acabou sendo uma plataforma muito diferente do Instagram, que daí também já incorporou o Snapchat nos stories, e eu, no momento, estou com ele um pouco abandonado. Mas, filho, YouTube, eu gosto muito de você, tem, tipo, muitos inscritos. Sei lá, tem 140.000 inscritos. Eu não esqueci vocês, gente, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu só estou pensando no formato, que a gente senão fica louca, que agora veio o TikTok. Mas eu acho que eu já me, né, evolui muito da sua pergunta, mas eu fui me descobrindo ao longo dos formatos e hum, dos testes. Eu acho que você faz uma coisa e você solta, porque a reação do público também vai te estimular a continuar aquele conteúdo ou não. Então, às vezes, eu posto uma coisa que eu falo: "Ai, gente, que besteira, será que eu posto isso?". Aí você posta, faz o maior sucesso, você fala. Então, isso você vai testando muito também. Mas hoje eu não largaria as redes sociais de modo geral por nada, porque eu acho que é uma comunidade muito legal, é uma turma muito do bem, assim, tem um comentário ou outro, mas eu
eu sou muito grata, porque o ambiente é muito gostoso, assim. Eu não posto uma coisa já pensando no hater que vem. Eu acho que Hum, eu consegui construir uma comunidade tão gostosa que quem é hater geralmente vem de fora, chega ali no hum. meio do conteúdo e solta uma bomba, né. Daí você Hum. fala: "Acho que você não me conhece". E tudo bem você não me conhecer, mas claramente quem está falando isso tá vendo de fora, então eu me sinto bem, porque sei que não sou isso. E aí acho que o segredo agora é sair, não sair, mas é vir disso para criar um negócio pro mundo real, que eu acho que é o Hum. que as meninas todas estão fazendo muito bem e é o próximo passo de sucesso para todas as influenciadoras que construíram uma base sólida e de influência e de comunidade mesmo. E a parte de receita, porque isso é uma coisa que você aprendeu crescendo, assim, você sempre cozinhou em casa, porque não só as receitas são fantásticas, mas, assim, a sua desenvoltura na com as coisas, né, porque eu acho que, assim, eu faço também, né, receitas e tal, mas sempre para mim é um pouco eu tenho que planejar, eu preciso não é que uma desenvoltura, eu acho que você deve ser muito boa também de improviso, de receita, ou ver o que que pode ficar melhor. Essa é a sensação que eu tenho, que você já tem isso em você. Você aprendeu isso crescendo? Muito criança, eu lembro que os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. E daí, eu fazia bolos. E a minha mãe Com falava: "Ai, 7 anos, com 7 anos 7". você fazia bolo. Tipo a idade do Jack, ele não sabe fazer bolo, ele Mas não sabe você fazer bolo. vai virar uma Marcela Mestricuca. Jack, vem com a tia Marcela ensina tudo para você. Não, eu hoje vejo, porque o Jack tem a idade do Antônio, meu sobrinho. Eu vejo o Antônio, tipo, falando: "Mamãe, tipo, vou fazer um bolo sozinho". Fico pensando: "Gente, mas eu era muito pequena". E eu lembro que, assim, para uma criança estar na cozinha, precisa de um adulto junto. Então eu causava ali um transtorno no andamento da casa. E tinha até uma receita que eu podia fazer, porque eu gostava muito de brigadeiro doce, açúcar, formiguinha. Gostava muito de brigadeiro, mas brigadeiro precisava pegar alguém para fazer o brigadeiro, porque eu não podia ficar no fogão. Então, tinha uma receita que chamava bombom de chocolate, que era um leite condensado com Nescau, só que não ia para o fogo. Para engrossar, você colocava leite ninho. Esse dia eu fui fazer com o Antônio. Eu descobri que foi uma lata de leite ninho, era uma bomba. Mas tudo bem, era uma delícia. Minha mãe deixava eu fazer. Ela falava: "Ah, esse não tem perigo, a Marcela faz sozinha". Eu fazia e comia, mas assim, amava aquele docinho. E aí eu fazia os bolos, e eu gostava muito de fazer o bolo, que é o que eu gosto muito até hoje, e de comer o bolo, que hoje faço menos do que fazia com 7 anos. E a minha mãe falava: "Ai, ela tá tão feliz, ela tá distraída, deixa eu fazer bolo". Aí eu fazia o bolo, só eu falava: "Mãe, quero fazer outro bolo". "Filha, você só pode fazer outro bolo quando acabar esse bolo". Eu comi o bolo em 2 dias. "Acabou o bolo, mãe, posso fazer outro?". Aí ela: "Acabou o bolo? Acabou o bolo, mãe, posso fazer outro?". Aí eu falei: gente, a minha cara o que eu fazia de bolo era tipo 2 por semana, era uma loucura. E eu fiquei só que eu nunca fui pro salgado, eu gostava de aperitivo, e tal, mas uma menina de, sei lá, 14 anos, ela faz risoto. Acho que salgado é uma coisa da vida adulta. É quando você Sim, tem a sua casa, você precisa fazer o almoço, o jantar, ou você vai receber amigos na sua casa. Casa de pai é um lugar que dificilmente a gente teve o hábito de é cozinhar na verdade. adolescência. Então eu fazia doce, mas isso ficou, assim, um pouco adormecido depois que eu me controlei e parei de fazer bolo 2 vezes por semana. Aí eu gostava de fazer doce e quebrei o pé quando eu tinha uns 22 anos, eu acho. E aí fiquei em casa, na casa do meu pai e da Dani. Tô entediada, vou fazer uma torta de brigadeiro. Fiz a torta, postei, fez sucesso. Aí fiz uma outra variação da torta, fez sucesso. Daí eu comecei a fazer videozinhos de receita muito simples, era aperitivos, assim, umas entradas, né, e bolo. E daí fui elaborando a partir disso. Mas a questão das receitas salgadas, que você acha que eu tenho toda essa desenvoltura, assim, Total. é tudo muito simples. Porque eu aprendi o salgado por necessidade de vida adulta. O que que eu vou fazer de almoço? O que que vai ter de jantar? Eu não sou a rainha do risoto. Inclusive, eu mal e mal sei fazer risoto.
eu sei fazer comida do dia a dia, assim, de salgados. E aí o bolo é só seguir a receita. Quem faz muito bem salgado não se dá bem com bolo, porque outro dia eu mandei a Ah, receita para uma amiga, ela me falou: "Ah, Marcela, meu bolo deu errado". Falei: "Como é que você fez?". "Não, mas muito açúcar na receita, né, coloquei metade, hum. achei o óleo também muito, tirei um pouco, aí eu acrescentei isso". Falei: "Amiga, mas é por isso que seu bolo não deu certo". Eu acho que, assim, é só obedecer o que eu te escrevi que dá tudo certo. Ela falou: "Ai, meu marido e eu, a gente ficou olhando e falou: 'Não, 2 xícaras de açúcar, não vou colocar, isso não vai no bolo'". Falei: "Vocês nunca tinham feito", porque é meio que assim que funciona. Então eu sigo as receitas tal e qual. Lógico que Aham. eu já sei a manha de substituição e de proporção, mas não tem muito segredo. A desenvoltura é mais, a repetição da ação. Então o bolo, se você fizer um bolo no ano, se eu fizer um É. bolo no ano, ele não vai ficar bom. Assim, ele vai até ficar bom, mas ele não vai ficar lindo, não vai sair perfeito. É que o bolo de chocolate, por exemplo, eu tenho uma conta na minha cabeça que eu acho que nos últimos 2 anos, desde que começou a pandemia, eu devo ter feito 150, 200 bolos, assim. É uma Caramba! loucura. Então, às vezes dá errado, mas de 150 Ah, é, é então, tudo bem. pouco, entendeu? Mas você sente que gente, uma das minhas receitas preferidas da Marcela, o mousse de maracujá, É muito mas assim, fácil e é maravilhosa a fantástico. receita. Mas é para você terapêutico É. também cozinhar ou te traz lembranças da sua infância? Você tem algum apego afetivo com essa questão de cozinhar? Eu acho que a minha mãe ela não colocava a mão na massa, mas ela gostava muito de comer, aquela pessoa ênfase no muito de comer. E ela sabia como cozinhar, que é diferente de cozinhar. Então ela sabia, ela não colocava a mão na massa, mas ela sabia exatamente como fazer um molho de tomate. Se ela fosse Hum, lá fazer, acho que ela até conseguiria, porque ela sabia exatamente as etapas. Mas ela ia no restaurante, comia, ela conseguia perceber como tipo, ela percebia aquele molho, os ingredientes, ela chegava em casa e falava: "Vamos repetir aquele molho. Você tem que refogar bem a cebola, hum, picadinha, no azeite. Aí você coloca isso, tem aquele tempero, no final você adiciona um creme de leite". Ela sabia o passo a passo, então ela gostava muito desse assunto. Então eu cresci vendo minha família com receitas de família, com pratos especiais, sempre em torno de almoços e jantares. Minha mãe falava: "Nossa família é muito bem-humorada, mas percebe que eles estão sempre comendo? Gostam muito disso". E era verdade, assim, era um babado a comilança. E era muito afetivo, assim, então eu ia na casa do meu tio e tinha uma massa com molho de tomate, mas era sempre com a receita da avó, era muito carinho, era a família reunida, então eu tenho muito isso nas receitas salgadas. Eu acho hum, que tem uma receita de um restaurante aqui de São Paulo que chama Duecoque, que é uma massa com molho de tomate, camarão, rúcula e limão siciliano, que a minha mãe reproduziu em casa, então sempre que eu passo eu lembro dela. Tem alguns pratos que eu lembro, esse bombom de chocolate com muito leite ninho, tem uma memória afetiva, assim, tem um gostinho de infância, mas as outras receitas não são para voltar nessa época. Acho que não hum, é, ai, aquele chazinho, aquele leitinho com limão que minha mãe fazia. É mesmo terapêutico, assim. Eu hum, gosto muito, tanto que hoje em dia eu posto muitos bolos nos stories e as pessoas falam: "Como que você, come bolo todo dia? Como que você faz? E a dieta?". Eu não como bolo todo dia, eu faço muito bolo. E eu mando o bolo para casa das pessoas, então obviamente eu não comi o bolo, porque ele foi inteiro. Isso é um alívio também, porque se o bolo ficar na minha casa, você vai de fatia por fatia. Fala: "Gente, não dá para comer esse bolo", inclusive tem um bolo aqui em casa pronto que eu vou mandar para a mãe de uma amiga. Eu não posso comer porque ele tem que chegar inteiro na casa da pessoa, sim, mas eu gosto muito do processo e eu entendi que eu não posso comer bolo com a frequência que eu gosto de fazer o bolo, mas que eu posso viver um momento terapêutico da cozinha, do carinho, do afeto,
porque quem cozinha sabe o carinho que a pessoa e o tempo e a atenção que a pessoa colocou naquilo. Hum. Então eu gosto muito disso e, às vezes, eu não tenho nem para quem mandar o bolo, mas é um momento tão gostoso para mim. Agora eu vou receber um monte de direct. Quando você quiser bolo, eu peço. Às vezes eu mando: "Gente", para as minhas amigas: "Quem quer bolo de chocolate? Eu quero Tá fazer, pronto. eu quero É. fazer". Ou tipo, eu Nossa, fiz um o que você mandou pra Mica, que a Luísa, minha sobrinha, raspou em acabou volta. enfiando os dedos em volta, fantástico. Mas posso falar? A Luísa, ela vai ser a minha melhor cliente de bolos um dia, porque ela é apaixonada por bolo. Ela fala com uma Hum. alegria. A Mica falou, e a coisa que é assim, eu não sei fazer é bolo. Eu falei, não, Mica, você tem que aprender, pelo menos um bolinho. Aí a Mica sabe fazer uns bolos, faz pra ela e boio, boio, boio. Eu amo. Não, mas agora o pessoal vai querer mesmo. E aí quando porque isso, assim, pra mim, como eu te falei, é uma das hashtags que eu sou super apegada à sua, que é a Marcela Mestre Cuca, né. E eu acho os vídeos, assim, super bonitos e tal. E aí você também tem a sua outra hashtag que eu não sei como que tá por causa da pandemia, mas a casamenteira. 7 anos, olha, você se prepara para essa hashtag. Eu não tenho nem roupa para tanta festa. Estou bem preocupada com essa hashtag. Como é que eu vou alimentá-la? Eu tenho 15 casamentos até setembro e eu caso em novembro, quer dizer, Ai, meu Deus, calma. E olha só, o que aquele ensaio que você fez de noiva, gente, eu fiquei tão feliz porque, assim que eu fiquei noiva numa viagem quando que foi? em Para as agosto de Maldivas, não foi? Para as 2020, Maldivas? nas Aquelas pouco Maldivas. fãs que Eu seguem gosto, tudo. sabe, gosto que saiba tudo. Quando a pessoa finge que não sabe: "Ficou noiva? Eu sei que você sabe, porque a gente está acompanhando a vida um do outro ali na rede social". Eu fiquei noiva numa viagem, para as Maldivas em agosto de 2020. E eu fui. Tem várias questões, mas assim, eu não tinha ido nem para Angra por causa da pandemia. Eu estava com muito medo de viajar e o Rodrigo, meu agora noivo, trocou de emprego, falou: "Vou ficar 1 ano sem férias". Eu ia pedir lá em Veneza, num casamento que a gente teria tido em junho de 2020. Eu quero pedir numa viagem, a hora é agora, depois eu não vou conseguir fazer a viagem e tal. Então ele veio para mim: "Vamos viajar na troca do emprego?" Eu falei: "Vamos". Aí ele: "Vamos para Angra?" Meu pai tem uma casa em Angra. Ele: "Não". Eu falei: "Vamos para o Ceará?" Ele: "Não". Eu falei: "Rodrigo, é o máximo que eu vou". Aí passei aqui num dilema, a Luciana tentando fingir que não sabia que ia ser o pedido, então ela meio que queria me empurrar para a viagem, ao mesmo tempo que ela não podia empurrar muito. Então foi um Hum, momento super engraçado. Cheguei nas Maldivas, não contei para ninguém que eu ia, para nenhuma amiga, para nenhuma turma, para ninguém. Porque na hora que você fala que você vai para as Maldivas namorando há 7 anos, hum, fica assim uma coisa meio: "Ele vai pedir, ele vai pedir". Falei: "Olha, eu é. já acho que ele vai pedir, mas eu não vou externalizar essa ansiedade, essa expectativa, porque se eu falar para uma amiga, ela vai surtar e vai me Ah, ligar todos os dias: 'Pediu? Pediu?'". sim, Eu não quero, deixa eu lidar sozinha. Contei para, obviamente, a minha irmã sabia da viagem, sabia também que eu seria pedido. Meu pai sabia que eu seria pedido, mas eles agiram naturalmente. Contei para Maria Eugênia, minha melhor amiga, que fingiu demência. Falei: "É bom porque eu sei que ela não vai forçar, né, tá tudo bem". Ela fez: "Ah, minha filha é bonita". Fiquei noiva, contei no grupo das minhas amigas. Gente, vocês não sabem onde eu tô. Você não sabe onde eu tô nas Maldivas, fui pedida em casamento. Uma delas me chamou, a Ana Beatriz, e falou: "Marcela, você vai ser capa da Vogue noiva". Falei: "Ana, eu gosto muito de você, eu sei que você me acha super bacana, que você é minha amiga, bom que você acha isso de mim, né, não vamos criar essa expectativa". Corta, 1 mês e meio depois, a Paula Mello, da Vogue, me chamou para ser capa da Vogue noiva. E aí eu fiquei super emocionada, foi a primeira vez que eu vesti, vestido branco, assim, é super, fashionista, mas você já consegue ali se enxergar de noiva, tal. Foi, assim, super emocionante. Fico 1 ano na banca, foram 2 capas super bonitas, e aí 1 ano hum, depois a Bazar noiva me chamou para ser sim. capa. Ah, é verdade. É. E da foi essa que você deve ter visto mais recentemente, que saiu no final do ano. E aí eu fiz de novo esse ensaio, e o bom de ficar noiva 2 anos e meio
é que dá tempo de você fazer 2 capas anuais noiva. Você ainda vai esperar mais 10 meses até me ver noiva. Então, assim, eu estou muito feliz com esse assunto, eu fiquei muito, contente com o resultado, acho que ficou lindo. Foi uma das dos meus trabalhos, assim, mais importantes, mais bonitos. Ganhei até post sozinha no Instagram do noivo. Ó, mereci um Olha post lá, olha lá. sozinha no Instagram do noivo. E Exclusividade. exclusividade. E agora vem, assim, muitos casamentos das amigas que alimentam essa hashtag e depois vem a casamenteira casando. Então eu estou super animada porque eu sou uma pessoa muito organizada. Que o que muita gente pergunta na questão do casamenteira, gente, mas é muita festa, muito casamento, como é que você se organiza? Tem um Notes no celular, que é praticamente um É, Excel. Daí eu gosto de ter as coisas resolvidas na vida. Então eu é. coloco lá vestido azul tal, bolsa tal, brinco tal, sandália tal. Uau! E aí aquele assunto está resolvido para mim, porque eu não gosto de quinta-feira, na véspera do casamento, não ter aquilo decidido. Então, a última semana foi uma semana de resolver Marcela Casamenteira primeiro semestre. São muitos eventos. Eu espero que você goste dos posts da hashtag, você aí acompanhando. Nossa, eu mal posso esperar. E durante, e eu também, eu fiquei super eu vi as 2 capas. E eu também, por algum não por algum motivo, mas eu sempre me emociono, especialmente quando eu vejo, né, assim, noivas e já te conhecendo há tanto tempo, né, eu falei: "Poxa", eu imagino que deve ser um momento, sabendo da importância na indústria de moda, sabendo da importância, como você sabe bem do que significa, eu imagino que você deve ter visto aquele círculo, né, tipo, olha onde eu cheguei, assim, nesse sentido, sabe, porque às vezes a gente não entende qual que é a importância disso, mas tem uma importância muito grande, né, em termos de poder fazer esse tipo de trabalho, de ser parte disso, então eu fiquei super feliz também. Loucura, eu acho que a gente está muito no online. E o online, você tem que guardar muito aquele material para revivê-lo depois e relembrá-lo depois. O online, ele não tem menos importância que o físico. Hoje em dia, ele é gigante, mas a gente precisa. É como um álbum de fotos. Se você imprime a foto e coloca na sala da sua casa todas as fotos do Jack, desde o dia que ele nasceu, você tem ali uma coisa material para lembrar. Uhum. Você tem que ir lá no álbum do seu celular É. para achar as fotos, tá diferente. Então eu acho que eu tive trabalhos muito importantes que estão online, que não foram, para o papel e que você precisa relembrá-los. Então, principalmente viagens internacionais com marcas gringas, sempre são um trabalho muito grande, porque tem uma aprovação muito muito longa, internacional. É uma coisa que a gente fica muito honrado quando vem um tipo de convite desse, um trabalho desse. Mas você precisa revivê-la, refazendo um post, lembrando o vídeo e tudo mais. Quando você tem uma capa impressa, é um material físico muito marcante, assim. E fazer uma capa é algo, muito forte para uma carreira, assim, e é muito esse ciclo se fechando, não fechando, porque vai continuar, gente, eu estou aqui ainda, Vai eu por continuar, aqui, sim, tudo bem. sim. Mas eu acho que é isso que você falou, assim, é um trabalho de formiguinha que foi construído ao longo de muitos anos e olha, chegou na capa, porque e principalmente eu fui capa com a Lu da Glamour também foi super bacana, foi minha primeira capa, super importante. E aí a gente ficou por 2 meses na banca, e eu lembro que eu ia dia sim, dia não na banca para me ver, na gente, eu tô na banca, aí eu falava: "Rodrigo, a gente tem que ir na banca para me ver". Aí a minha sogra aí tirava uma "Você já vai na banca", eu gostava que as pessoas me viam na banca. E aí, de noiva, que é uma capa só no ano, e eu fui capa sozinha, né, não tinha uma outra capa com uma outra noiva. Eu fiquei muito lisonjeada, assim, muito, com as 2, tanto com a Rome quanto com a Bazar, foram momentos muito marcantes, assim, para mim, e assim, eu fico olhando as capas. Elas estão aqui na Ah, sala com da minha casa, certeza. ela falou: Não, eu ia se eu fosse na capa, eu ia querer, tipo, comprar a revista de Assim de Anel, sabe. Falar: "Não, Eu só eu mais uma, vai". estoquei.
Ok. só mais uma aqui E as para não ter esse seguidoras problema. também, elas têm a mesma visão que você dessa coisa do: "Olha, acompanhei ela desde quando ela não botava a cara no Instagram, ela postava fotos lindas de paisagens maravilhosas, pratos de paisagens de bolos, e agora ela tá na capa". Fiquei muito feliz por você e elas compram a revista, tipo: "Ai, amei, sabe, amei te ter aqui, te acompanhei todos esses anos". E a verdade é que eu só tô na capa por causa de todas essas pessoas, assim, eu só tô na capa porque elas estão me Hum, acompanhando nesse ciclo todo. Então eu acho muito gostoso, assim, ver a vibração e a alegria sim. delas em me ver na capa, e às vezes elas não percebem que eu só tô lá por causa delas, né, é muito louco Hum. isso. Isso é. E assim, agora olhando para o seu casamento, que vai ser em novembro, né, você falou de novembro de 2022, quais são as suas emoções, assim, no momento? Você tem emoções, você tá animada, mas você imagina que você vai ficar emocionada por alguns motivos, ou quais são as emoções que permeiam esse planejamento de casamento? Acho que é muito emocionante e para gente, assim, para mim e para o Rodrigo, é uma história muito longa, foi maravilhoso. Mas é muito longa. Não, é uma história muito bem construída, assim, porque a Hum, gente tá juntos agora vai fazer 8 anos, a gente namorou 2 anos e meio, daí a gente veio morar juntos, a gente construiu mesmo, assim, tijolinho por tijolinho, então, eu acho que todos os casamentos, são muito especiais, são muito emocionantes, mas para a gente, como a gente já mora, a gente vai estar morando juntos há 6 anos, mais de 6 anos no dia do hum, casamento. Então, para a gente vai ser uma comemoração, uma celebração desses, hum, serão quase 9 anos juntos, ao lado de todos os nossos amigos que acompanharam essa trajetória toda. Assim, muita gente fala, ah, mas você já mora junto, que diferença faz do casamento? Se não tivesse essa festa, se não tivesse essa comemoração, eu acho que uhum, tem uma questão do agora é para valer, porque passamos papel, marido e mulher, eu acho que muita gente vive sem o papel passado e vive muito bem, e acho que cada um faz o seu relacionamento, mas tem uma formalidade de passar papel, né, que é diferente. E tem a festa que eu acho que quando eu comecei a fazer as reuniões para o casamento, eu nunca imaginei, mas eu comecei a ficar super emocionada, porque eu sou uma pessoa muito objetiva, mas eu comecei a ficar super emocionada, porque eu comecei na lista, você vai lembrando todo mundo que acompanhou, quem apresentou, quem estava lá no dia, quem encontrou o Rodrigo, depois que soube que a gente estava saindo, falou: "Ai, a Marcela é muito legal, namora com ela". Quem me encontrou falou: "Eu conheço o Rodrigo, é um cara super bacana". Sabe, são aquelas pessoas que passaram pela vida do casal e que vão comemorar, essa nova fase com a gente. Então, assim, eu acho que vai ser muito emocionante, porque eu acho que vai ser uma festa, vai ser um dia, na verdade são 2, a gente pegou um feriado para comemorar, vão ser 2 dias que eu vou ver as pessoas e lembrar das histórias de todo esse tempo, sabe. Então acho que vai ser muito legal. Estou muito animada. isso é. Eu acho isso é muito interessante, porque como você, eu também me considero uma pessoa super objetiva. E pragmática, e eu sou meio assim, caiu, levanta, continua, né, a vida que segue. E eu lembro quando, eh, eu fiquei noiva também com o Alex, e aí eu lembro que eu fui experimentar meu vestido, e por algum motivo, agora analisando, né, de longe, tipo, eu fiquei aos prantos, né, e eu nunca Ou imaginava. é uma loucura. Eu nunca imaginava que fosse mexer com o meu emocional daquele jeito, porque como você, a gente também morava junto, eu tinha até dúvidas se precisava mesmo casar, se esse era o caminho, sabe, tipo, eu vivo minha vida e tá tudo bem, mas aí eu lembro de falar com algumas amigas, falaram: "Ah, mas por que que você é tão, assim, desapegada?" E aí, de repente, Feio. exatamente por isso, veio esse apego de ver, né, a família, ver quem você ama tanto ali, celebrando, e é aquele momento que você fala: "É a única festa realmente que as pessoas estão lá só por você".
Tipo, não tem nenhum outro, né, Sim. não tem nenhuma outra desculpa, é assim, é por vocês, não é assim pelo seu filho, vai batizado, isso aqui, não, é para vocês que as Morar pessoas estão aquele lá. casal, isso que eu acho muito legal e eu acho que na hora que você faz a lista dos convidados, não importa o tamanho, até certo ponto, que passou de um número de pessoas, tá ali todo mundo, assim, que não tem tanta história com o casal, são pessoas que Sim, passaram pela vida de cada um e às vezes muitas vezes a gente vai em casamento que você não conhece o noivo, você só conhece a noiva, que é normal também, mas eu acho que quando você faz a lista, tem muito de relembrar os momentos com aquelas pessoas e colocar isso que você falou, a pessoa que vai estar lá por você, não tem nenhum outro motivo, ela veio para comemorar essa nova fase dessas 2 pessoas. Então, por mais objetiva que você fosse, que eu também me vejo assim, imagina, colocou o vestido, tem uma nossa. emoção naquilo, tem a música, tem o seu pai, tem tudo, né. Sim, sim, não, eu faço essa piada sempre com o Alex, porque eu falava: "Não", e quando eu falava: "Não precisa nem de anel", e aí no dia que ele me pediu em casamento, que ele Chorou. mostrou o anel, eu falei: "Me dá esse anel agora!" Nunca mais vou tirar isso daqui do dedo. Eu falei que não precisava, Nunca mas mais! agora que tem, eu tô Mas agora amando. eu descobri uma necessidade que eu não sabia que A existia, gente é mas muito assim, boa de descobrir isso, né. né. E Ótima. aí durante a pandemia, quando a gente olha, uma das coisas que eu me peguei refletindo muito durante a pandemia, e não para ficar, não negativa, nada disso, mas assim, uma das coisas que eu refleti muito durante a pandemia foi sobre essa questão de que as coisas acabam, né, que as coisas são finitas, que a mortalidade existe, que a gente não está aqui para por muito, muito tempo, se a gente realmente pensar no nosso ciclo, né, da vida. E eu me peguei refletindo muito nisso, e aí pensando que esses rituais são até mais importantes quando a gente passou por anos de tanta perda, né, assim, coletiva. É algo que você também pensa, assim, qual a sua relação com perda, a sua relação na pandemia também pensando, né, em perdas ou ganhos também, enfim, qual foi a sua reflexão nisso? Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva, mas a minha mãe, que faleceu mês que vem, vou fazer 10 anos, ela era uma pessoa muito alegre, ela era uma pessoa muito para cima e ela era uma pessoa muito forte, assim, e eu sou muito parecida com ela em várias coisas. Ela não gostava de chorar, eu detesto chorar. Acho, nossa, sabe por quê? Me dá uma dor de cabeça. Aí depois que chora, você fala: "Ai, chora que você fica leve". Ai, putz, depois que eu choro, me dá uma dor de cabeça, me causa um outro transtorno, a dor de cabeça, o olho inchado. Acho um saco chorar. A Luciana fala: "Ai, que absurdo, chorar é lindo, limpa a alma". Ai, putz, depois eu tenho que tomar uma Novalgina, porque me dá uma dor de cabeça horrorosa. Se eu choro, tô toda vermelha. Eu sou uma pessoa muito prática. E eu acho que, eh, você aprende muito com as perdas, e eu acho que, a vida adulta é entender que elas acontecem e, de pessoas mais velhas, eu acho que nunca é natural e compreensível você perder um filho, você perder um sobrinho, perder pessoas para baixo, né, da gente, mas eu acho que eu tinha 21 anos quando minha mãe faleceu, ela faleceu com 56. Muito Muito nova. nova, eu muito nova, tudo prematuro. Eu acho que isso é uma tristeza sem fim, não é sem fim. Eu acho que isso é uma tristeza muito grande, eu acho que isso é uma perda que marcou a minha vida, mas também fez de mim quem eu sou. Eu não estaria Hum, aqui, hoje contando tudo isso se eu tivesse minha mãe, muito provavelmente minha vida teria sido diferente, eu não seria, tão forte quanto eu fiquei, eu não seria a pessoa que eu sou. Eu acho que tudo que a gente passa na vida, feliz e triste, constrói a nossa personalidade, a nossa pessoa mesmo. E as coisas tristes ensinam muito. Então eu acho que eu fiquei muito mais forte, muito mais objetiva, muito mais resiliente e também entendi que perdas fazem parte da vida e que a gente hum, precisa comemorar. Eu lembro muito bem, eu gosto de comemorar tudo. Não porque não, racionalmente, porque eu acho que talvez ano que vem não tenha essa comemoração. Nunca parei para pensar dessa forma. Por que que eu comemoro tanto?
Mas eu lembro o último aniversário que eu passei com a minha mãe, que a gente fez uma festinha, um almoço, chamamos as amigas mais próximas, as das Suzetes, mais íntimas, e foi muito gostoso aquilo. E a gente, obviamente, não sabia que seria. A gente imaginou que talvez fosse o último, mas não era tão óbvio assim na hora que a gente planejou e viveu aquele momento. Quando aconteceu o falecimento dela, a minha tia olhou para mim e falou: que bom que a gente fez aquele aniversário para ela, que bom que vocês passaram o Natal todos juntos, como ela mais gostava. Então, eu acho que esses momentos eles são muito importantes, mas talvez não objetivamente pensando nas Hum, perdas, mas para guardar memórias também. A minha madrasta faz, que é a mulher do meu pai, os dois fazem como toda madrasta é a mulher do pai, né? Expliquei muito bem isso. Ó, mãe da mãe, a madrasta é sempre a mulher do pai. A minha madrasta e meu pai têm uma tradição, eles inventaram uma tradição, adoro inventar tradição, é uma coisa que a gente faz muito bem na minha casa. Eles inventaram Construindo Memórias. Então, eles fazem programas muito legais com os netos, para hum. construir memórias com os netos. Então, o Antônio gosta de pedras. Ela levou ele numa loja de pedras que tem aquelas ametistas enormes. A Camila gosta de piruagem, aí você leva ela no cabeleireiro para pintar a unha. Então, assim, são momentos que a gente guarda na memória e todo mundo depois lembra, quando era criança, meu avô fazia isso, aí a minha tia sempre me levava para comer sorvete. Eu acho que tudo tem que ser comemorado e, e eu gosto muito de construir essas memórias, essas comemorações. Aqui na minha casa tudo se comemora. É uma loucura, assim. Para tudo tem uma festa. E eu acho isso muito gostoso, porque você vive aquele momento, comemora aquele momento e também sei, no fundo, que nem tudo vai ser para sempre com Hum. pessoas mais velhas. Então, a gente tem que viver todos os momentos assim de uma forma muito plena e gostosa, né? Estar presente, comemorar. Gente, mais um ano de vida. Tudo bem que você está Sim. cansado, que seu aniversário caiu numa terça-feira, que é semana de prova, que não sei o quê. Mas pelo menos alguma comemoração e algum registro daquilo eu gosto de fazer, assim, eu acho muito legal. É quase que eu adorei isso, vou também roubar essa ideia do construindo É memórias, muito adorei. legal. Porque o que eu acho interessante é que quando eu vejo, por exemplo, a gente vê, né, hoje em dia, sei lá, alguém famoso que, falece, daí todo mundo no Twitter começa a compartilhar as memórias, né. "Ah, eu conheci quando a pessoa fez isso", aí coloca foto, daí eu sempre fico pensando: "Não seria incrível se a gente tivesse feito isso em vida?" Né, porque a pessoa não está aqui, tipo, tudo bem, vale a pena fazer o tributo? Sim, o Ó, tributo é importante como, manutenção de memória, né, e tudo isso, fantástico, mas eu fico pensando, por isso que com a questão do casamento, é você em vida sentir esse amor coletivo que está vindo, né, para vocês, em vida. tributo, ele é muito gostoso, assim, quem já passou por um luto sabe disso. É um abraço muito grande e muito confortante a hora que alguém próximo seu falece e você vê as pessoas que num dia qualquer da semana mudaram a agenda, os compromissos para estar num velório, às vezes num enterro, numa missa de sétimo dia, para prestar aquela solidariedade ou para fazer uma postagem. É um momento muito importante e é uma coisa que eu falo para as minhas amigas que, graças a Deus, não perderam ninguém. Quando alguém próximo, amigo, colega, perde alguém, vá. Vai, se Hum, você é muito próximo, vai no velório. Se você não é tão próximo, vá na missa de sétimo dia. Eu falo dos rituais católicos, né? Mas assim, vá na missa de sétimo dia. É super. Mas eu nem sou tão amigo. Não importa. Para a pessoa, ela nunca vai hum, esquecer que você foi. E para a pessoa, aquele volume é muito importante. Que você seja mais uma hum, pessoa na missa, mas que a igreja esteja cheia. Para quem perdeu, é muito relevante aquilo. E eu acho hum, que isso do tributo é o abraço que a família ou as pessoas mais próximas sentem, mas o aniversário seria, por exemplo, um outro momento que
Porque Hum, quem recebe o tributo, lógico, a pessoa que faleceu recebe as boas energias e o carinho, mas ela em vida poderia receber esse carinho num aniversário, por exemplo. uhum, Você manda uma uhum, mensagem de parabéns e lembra uma historinha com a pessoa. Ai, lembra, foi uma hum, pessoa maravilhosa, porque quando eu precisei, meu primeiro emprego, você estendeu a mão. São essas historinhas que eu acho que a sua ideia é muito verdadeira, assim, para a pessoa em hum, vida se sentir querida. Mas o tributo é muito importante para quem fica também assistir o carinho. Então, eu sempre falo, faça o tributo, preste solidariedade e, se puder, vá pessoalmente ou mande flores, faz alguma coisa, mesmo que você não seja tão próximo, porque a pessoa que perdeu vai, não só ela vai lembrar de você nesse momento, mas ela vai se enxergar mais abraçada. Eu acho isso muito hum. importante, muito. Poxa, isso eu não tinha pensado dessa maneira e achei fantástico. E adorei também, vou te copiar em outra coisa, Tô que é essa coisa amando, Gabi de blogueira. falar parabéns e contar uma ao invés de só fazer os votos, né, mas falar contar alguma memória compartilhada. Que A ótima pessoa não ideia. lembra, tem muito isso. Às vezes, outro dia, a Chantal me mandou uma mensagem super bonita, me agradecendo porque eu ajudei. Ela sofreu um acidente numa cozinha industrial e se queimou. Uhum. E aí ela largou a culinária. E ela me encontrou numa balada no final de semana e contou: Nossa, tô ferrada, não sei o quê, eu preciso de trabalho, mas eu não posso mais trabalhar com cozinha, tá? Gosto tanto das luvas. Falei, deixa eu ver, vou marcar uma entrevista para você na semana que vem. Eu não lembrava de nada disso, minha memória não é muito boa para passado, assim. E aí ela fez a entrevista na segunda-feira, conseguiu o emprego, trabalhando na Daslu, ela atendeu uma pessoa que gostou muito do jeito dela, que levou ela para Aredo, que foi onde ela começou, foi da Aredo que ela virou influenciadora. Eu nunca Uhum. lembrava disso. Ela me contou, falei, nossa, Chantal, eu não lembrava, mas que gostoso, né, ouvir uma história dessa. Então, faça isso também. Vamos praticar É, isso do eu parabéns com adorei. historinhas, gente. Com a historinha, gente, vamos fazer isso. Mas, Omar, eu sei que a gente está aqui no horário e você já foi ultra mega generosa aqui com seu tempo e essas orquídeas maravilhosas aí Uma atrás. morreu, mas a gente vira e só mostra a que tá viva, gente. Adorei, adorei. Mas fala pra gente, antes da gente fechar, se tem coisa eu acho que você já está super ocupada esse ano, vendo todos os seus projetos acontecendo. Tem coisas aí para o futuro que você está animada, pensando, Só, considerando, tem sonhos, muito. assim, hashtag coisa boa vindo por aí, mas não dá para Hashtag contar? projeto secreto. Eu amo projeto secreto, porque toda vez eu penso, a Gabi daria muita risada da minha cara. Gente, hoje eu passei o dia todo em estúdio, essa semana tá uma loucura. Não posso mostrar nada para vocês. Quando eu puder contar, eu volto aqui. Tem coisa que me dá mais porque aí o projeto sai, eu fico pensando: "Nossa, era isso?" Ok. É, né. Ai, nem me fale, Ah, porque, ó, eu entrevistei meu pai e a Mica, né, semana passada, e eles também falaram: "Ai, vai vir uma marca, não sei o quê", e não eu falaram. Eu falei: fico muito "Gente". nervosa com a Mica, porque com a Margot foi a mesma coisa. Gente, eu sou amiga pessoal da Mica há 20 anos. Eu encontrei a Mica e falei: "Mica, e aí, o que que é?" "Ah, é uma coisa nova." Eu: "Mica, mas o quê?" "Não, uma coisa nova." Daí eu liguei pra Luciana: "Luciana, pergunta você pra Mica, você é mais amiga?" Há mais tempo, porque assim, eu cheguei depois, pergunta o que que é. A Luciana me ligou: "É um projeto secreto, filha da puta." Aí ela: "Ai, vem mais uma marca aí do grupo, tal." Aí eu vi que ela falou, ela e o seu pai, eles falaram: "Ah, mas a gente não pode contar." Eu falei: "Gente, mas que inferno." Gente! Eu falei: E eu, "Mica, eu ó, e eu sou assino que eu não vou contar pra ninguém, eu assino." achei fantástico. Não, mas adorei. O Mas tem projeto coisas vindo, tem então. projetos Esse não, essa é a a conclusão. conclusão não, eu tentei, né, trazer para o mundo real, tentei lançar. Ano passado não deu tempo, não consegui, mas esse ano tem coisa boa vindo por aí, Gabi. Então vamos ficar ligados, Aí gente, vamos qualquer ficar coisinha que eu ligado. fizer também eu posso falar que era coisa boa, caso não vá para frente. Tem esse segredo também de você deixar o projeto secreto.
É verdade. Qualquer coisinha vira Eu o faço projeto. piada, mas eu tenho um monte de superstição, entendeu? Eu tenho. Tipo, eu não gosto de ficar contando também. Eu gosto meio de esperar o negócio dar certo. Eu brinco com isso, mas eu super Todo respeito o mundo projeto faz secreto. e todo mundo brinca, porque todo mundo quer saber, mas ninguém quer contar. Então a gente respeita, entendeu? Eu contei para a Mica o meu eu vou desligar aqui, vou ligar para a Mica, porque eu contei para a Mica do meu projeto secreto. Ela está super Hã, entusiasmada, inclusive, e ela tá. fica me cobrando, mas ela não me contou do dela. Vou ligar para ela, falar: "Mica, eu te mostrei o meu, agora mostra o seu". Não, mas adorei, de Não, mas verdade. tem, eu acho que a loucura do dia a dia é você conseguir fazer caber o projeto na correria. Então você precisa se programar para estruturar tudo. Então tem coisa E boa acho que vindo por então, aí. vamos combinar que quando a coisa boa chegar, você volta e a gente fala sobre essa parte empreendedora e como você está vendo. Gente, Eu eu gostei nem disso que você está fui falando pro aqui. ar e já tô com convite de E volta. já tô mais essa questão desse processo, né, de como influenciadora, eu não tinha pensado também nessa maneira que você falou, que é trazer para a vida real, então fazer algo material, né, que Alguma coisa que você um consiga, produto, escalar também, é sim, que muito venha legal. disso. É, achei bem interessante. Ai, Eu gente, eu já tô falaria, olha aqui, gente, honradíssima no eu podcast. falaria para Marcela Mestre Cuca que primeiro eu compraria uma linha inteira de cozinha, tipo, sabe, assim, coisas da cozinha. Ai, Eu já falaria que lindas, eu né? compraria. Gosto. Que Eu mais? compraria tudo, tudo, assim, as travessas, o negócio pra fazer bolo. Como chama o negócio onde você põe o bolo em cima? Boleira. Bole a espátula para fazer o negócio, enfim, os negócios Tenho que as pessoas lançar não com estão me vendo minhas shipping ações. internacional, que já temos uma cliente, gente. Pelo amor de Deus, nos Estados Unidos eu tô chegando. Não, mas sabe a Chrissy Teigen? Sei, eu amo ela. Que é então, e Divertidíssima. ela tem a linha, ela fez um livro de receitas Uhum. que chama Cravings, e aí a linha dela inteira de culinária, de fazer coisa, hoje em dia vende na Target, não sei o quê, e eu acho fantástico, eu Eu adoro. Então por também. isso que, ó, hashtag fica a Fica a dica. dica. Vem coisa boa por aí. Gostei. Se eu lançar é com shipping internacional em sua homenagem. Se eu fizer uma venda para os Estados Unidos, Adorei. é para você. É isso aí. Não, mas adorei, Má. Amei. Olha, super, super boa sorte aí no planejamento do seu casamento esse ano. Mal posso esperar para ver todos os looks. E eu adorei que você topou conversar com a gente. Fiquei Super muito obrigada. honrada com o convite, Gabi. Muito obrigada. E a gente se vê com projetos secretos por aí. Com certeza. Um beijo. Beijo. Pessoal, demais, né? Nossa, eu tava aqui olhando de novo umas receitas que ela faz, eu tava aqui babando e sabendo que ela vai casar no final do ano, a gente vai ficar de olho agora, né? Em tudo que vai acontecer no planejamento até lá, porque eu já tô aqui fanzona. Mas eu adorei o papo. Como sempre, pessoal, vão lá na nossa página do Instagram, né? Um Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente, umestrangeirapodcast@gmail.com, porque a gente lê e a gente tenta ir atrás aí de quem vocês querem escutar, tá bom? Então, fiquem bem, boa semana e aproveitem. Um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.